em Gênesis capítulo 3. Nós leremos todo o capítulo, do versículo 1 até o 24. Bom? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: O que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe declarou: Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E o homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Vamos orar mais uma vez, irmãos, com nossas cabeças. Senhor, nós invocamos, ó Pai, teu nome nessa hora, Senhor, te pedindo que o Senhor nos instrua para por meio da tua palavra, confirme em nós, ó Deus, as verdades aqui reveladas, Pai, que são tão cruciais para que possamos entender a vida ao nosso redor e aquilo que o Senhor tem feito na nossa história. No nome de Jesus, o Redentor, descendente da mulher que nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos continuando então
nossa série, que vai o ano inteiro, de histórias da Bíblia. E começando do começo, falamos da criação, de como o Senhor Deus criou todas as coisas e criou tudo muito bem. E criou o homem com sua imagem e semelhança, como uma espécie de parceiro no desenvolvimento da criação, colocando o homem num jardim que ao mesmo tempo era o centro, o templo cósmico de Deus, e cerca o homem de todos os benefícios, de todo tipo de felicidade suprema. Adão foi um homem que conheceu um estágio na vida sem nenhum tipo de tristeza, sem nenhum tipo de dor, porque ele tinha acesso a uma suprema felicidade. E fez um pacto com este homem, celebrou com ele um acordo, uma aliança de vida, mas também de obras, que Adão e sua descendência deveriam ser provados. E a prova era muito simples em tese, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era uma árvore exclusiva de Deus. Simbolicamente, claro que Deus não come frutas, Deus não precisa comer do fruto de uma árvore para poder ter conhecimento pleno, mas a árvore é posta, sendo exclusiva de Deus, dentro do centro do jardim, para provar o homem, para testar se aquele homem e a sua descendência, ele, a sua esposa e todos aqueles que viriam por meio daquele casamento, daquele casal, se eles realmente viveriam por fé. Por quê? Porque desde o início, irmãos, dois elementos são presentes em toda a criação. Eles não são coisas que surgem, por exemplo, só a partir do Novo Testamento. Um é graça, porque Deus cria o universo por graça, nos cria por graça, porque não há em tese uma necessidade da parte de Deus de criar ninguém. Ele não precisa de nada nem de ninguém. Deus já tem em si toda a felicidade necessária. Ele é todo poderoso. Então ele cria, entenda, por graça, por amor transbordante, não por necessidade. E o segundo elemento que já está presente aqui, já no Éden, na criação, é a fé. De que este homem que é posto no jardim, como vice-rei de Deus, como vice-governante de toda a criação, ele se relaciona com Deus por meio de fé. Então a prova que é dada a ele é uma prova de confiança. Olha, eu vou ver se Adão, Eva e todos aqueles que virão após eles, se confiam em mim, se confiam que aquilo que eu digo é verdade, se eles confiam na minha palavra. Essa era a grande prova de Adão. Não era um mero comer de fruto, mas saber o quanto que ele de fato tinha confiança no Deus que tinha acabado de criá-lo. Então chega o grande momento fatídico, dia do pecado original, de quando na verdade Adão, sua esposa, são reprovados nessa prova. E aí vem algumas perguntas que eu acredito que muitas delas acabam, não sei, mas povoando a nossa mente, ou às vezes são só conceitos soltos, como o que é um pecado original? Um termo que eu acho que a maioria de nós já deve ter ouvido. Por que ele está relacionado com o fato de morrermos? E a serpente no Éden era uma cobra, de fato, era um bicho, E a penalidade aqui, de fato, Deus está se referindo especificamente a um réptil. E porque Adão e Eva pecaram, por que é que nós também somos punidos? Olha, foram eles que pecaram, não foi eu. É como aquela história, eu não pedi para nascer, eu vim completamente, digamos que involuntariamente. Por que é que a culpa de Adão é imputada a nós? Então o propósito, irmãos, da mensagem de hoje é levá-los a respostas a essas perguntas, a compreender então o impacto, o quão crucial foi este momento da queda, o quanto que este momento específico, esse encontro entre a serpente, Adão e Eva,
mudou completamente a história do universo. O universo não foi mais o mesmo depois deste evento. Esse é um evento crucial na nossa história, que é chave para o entendimento da raiz de todo o sofrimento humano. É claro que o sofrimento humano ele recebe matizes, nuances, ele se apresenta de maneira diferente em cada contexto e a gente precisa reconhecer isso. Mas saiba de uma coisa: na raiz de todos os males, está o pecado, a total separação de Deus, que é o doador da vida, que é fonte de toda a vida. Nós vivemos então, desde esse dia da queda, sob o império de morte. Vamos ver então o que é que o texto diz exatamente. Primeiro, ele diz o seguinte: que caímos quando deixamos de confiar em Deus e damos ouvido à serpente e a nós mesmos. Lembra de uma coisa: Adão e Eva tinham livre-arbítrio, coisa que nós não temos, porque perdemos essa capacidade, mas Adão foi dotado dela. Adão podia escolher, podia fazer um juízo ali naquele momento. Foi colocada a ele uma prova na qual se exigiria dele arbitrar a respeito do que seria certo ou errado fazer. Mas Adão ele prefere dar ouvidos à serpente e dar ouvidos aos seus próprios desejos, à sua própria ambição. Primeiro, nós percebemos que a serpente ela exagera a severidade da lei de Deus. É assim que começa o texto. A serpente começando uma conversa, um diálogo com Eva, não com Adão. Isso é bem sugestivo nessa narrativa, porque Moisés aqui como autor quer mostrar o quanto que este líder, este chefe de família parece bastante omisso, e ele não está no lugar certo, não está, por exemplo, defendendo sua esposa. A serpente aqui não é o animal, gente. O animal aqui, ele digamos que é a materialização, certo? Mas tanto a serpente, no início da narrativa, quanto mesmo aquelas penalidades, não se referem ao réptil, à cobra, mas se referem a Satanás. A serpente original do início dos tempos, que no Éden conversou com o primeiro casal humano, era o próprio Satanás. Não é uma serpente da criação terrena. Esse mais astuto dos animais, que é uma ironia leve do nosso narrador aqui, Moisés, é para indicar que Satanás tem poder e sabedoria muito maior do que o do ser humano. Afinal, ele era um anjo, ele assistia diante de Deus. E este ser muito mais astuto consegue então enganar o primeiro casal, convencê-los primeiramente disso, de que Deus mente e que ele é severo demais. Então ele aumenta as coisas. Essa é uma tática muito comum do diabo mesmo, de, digamos que, distorcer a palavra de Deus. Ora, ele distorce acrescentando coisas, acrescentando mentiras, que é esse caso aqui, porque Satanás está dizendo: não é para comer de nenhuma árvore. Deus disse isso mesmo para vocês? Ora, é claro que ele não disse. Ele falou de uma árvore específica, mas ele aumenta a severidade. É por isso que, por exemplo, nos embates de Jesus com os fariseus, o Senhor batia tanto nos fariseus, porque se tinha uma coisa que os fariseus faziam, era enfatizar, aumentarem muito a severidade da lei de Deus, ou seja, colocar cargas sobre cargas, cargas que inclusive nem eles mesmos poderiam suportar. Lembra, o relacionamento com Deus é por meio de fé. O que faltou, o grande elemento que faltou a Adão e a sua esposa foi fé. Não é pelas obras que a gente agrada a Deus, mas Satanás já induz o casal a pensar dessa maneira. E aí Eva retruca, digamos assim. Ela dá uma resposta, mas já dá uma resposta dando sinais de que Satanás está ganhando no diálogo. É claro que o diálogo pode ter sido muito maior do que esse que foi registrado.
Mas o fato é que ela responde de uma maneira que também não está muito exata, porque ela acrescenta também algo. Ela diz: nem tocar na árvore pode. O Senhor não falou isso, não falou sobre tocar em árvore, falou sobre comer do fruto, né? E deu uma pena muito clara: se vocês comerem, vocês morrerão. Mas ela já demonstra que estava, digamos que, entrando na conversa da serpente, não tendo muita certeza, não dando uma resposta muito clara a respeito da provocação da serpente. A serpente também desafia o juízo de Deus, que ela então faz uma tréplica a Eva e diz: mas certamente vocês não morrerão. Esse negócio de que vocês vão morrer aí não é verdade. Ela desafia o juízo de Deus. E é assim de fato como acontece conosco, né? Quando perdemos o medo de pecar, o famoso temor. Por quê? Porque nós deixamos de ter perspectiva que Deus nos julga, que Deus nos pune, que Deus inclusive nos faz colher os maus frutos das árvores que plantamos, das ações ruins que nós cometemos. Quando nós perdemos isso de vista, irmãos, quando nós perdemos qualquer temor, aí sai de baixo, vai ser enfiar o pé na jaca o tempo inteiro, vai ser ladeira abaixo a nossa vida, porque o temor de Deus é um freio para que a nossa maldade não aflore completamente. E aqui é o que Satanás faz, ele está induzindo Eva a descartar qualquer tipo de juízo, dizer: não, isso é mentira, não tem nada a ver. É como hoje, por exemplo, essa questão mesmo de pecado, o conceito de pecado é bem antipopular hoje por conta disso, né? De que pecado implica juízo, implica Deus fazer juízo e nos julgar. E as pessoas de fato muitas vezes fabricam para si uma visão de Deus que acaba sendo um ídolo, porque aquilo que nós fabricamos, mesmo que seja com a nossa mente, é um ídolo, não passa de um ídolo, porque não é o Deus que se manifesta em Jesus. E nós fabricamos ídolos fofinhos, né? Deuses completamente compreensivos e que nos entendem e que, meu Deus tem tanta coisa para fazer, por que ele vai se incomodar com os meus pecadinhos, as coisinhas erradas que eu faço? Não é desse jeito, irmãos. Isso é falta de temor. E isso está presente em nós, está na nossa gênese, no nosso DNA desde o início. Aqui é o exemplo. Então a queda é consumada. A mulher, ela vai ser a primeira a ser enganada, e esse engano era a perspectiva de que por meio deste fruto ela obtivesse prazer e obtivesse o tão famigerado conhecimento. Ou seja, olha, agora eu vou ser como Deus é. Essa é a grande sedução, né? É a grande vontade, tanto dela quanto do seu esposo, a quem ela oferece o fruto e ele também come, o que de fato indica de novo uma liderança falha, né? Omissão da parte de Adão. Ora, onde estava Adão? Vendo o diálogo e não falando nada, e ele de repente vê sua esposa comendo daquilo que não deveria comer e não fala nada. Fica essa questão de fato. É nítida a falha dele enquanto chefe de família aqui. Mas o fato é que ambos pecam, porque eles preferem a própria voz, os próprios desejos, da vontade de ser como Deus, e dão ouvidos à serpente, deixam de confiar no Senhor. E isso é pecar. Pecar é colocar a nossa avaliação humana acima daquilo que Deus diz. É quando deixamos de pautar a nossa vida por aquilo que Deus fala para nós. Quando dizemos: eu sou dono do meu nariz, eu faço aquilo que der na telha, eu não respondo nada para ninguém. Meu irmão, se nós somos cristãos, nós não podemos falar coisas desse tipo. Nós respondemos ao próprio Deus diretamente. E Ele sim é quem nos guia, quem nos diz de que modo nós deveríamos viver. E quando vivemos fora da sua vontade, pecamos. Então os seus olhos são abertos, mas aqui de novo uma ironia fina do narrador, porque abrir os olhos é uma coisa boa, mas aqui o abrir os olhos é se descobrir envergonhado e culpado,
Por isso que eles se enxergam nus. A nudez não era uma vergonha. Eles estavam nus o tempo inteiro, diante de Deus inclusive. Mas aqui a nudez é feia. Por quê? Porque mostra não apenas uma nudez física, mas uma nudez moral. Eles estão descobertos moralmente. Então sentem vergonha um do outro. Esse caso, por exemplo, lembra bastante outro caso que acontece na Bíblia, uma vergonha pós-pecado do filho de Davi que ficou apaixonado pela própria irmã. Então aí já está o erro, né? Ele se apaixona pela própria irmã, o nome dele era Amnon. Ele se apaixona pela irmã, que se chamava Tamar, que era muito bonita. Meia-irmã, era irmã dele só por parte de pai, mas era irmã. Era algo considerado incestuoso e pecaminoso no meio de Israel. Mas ele força a ter relações com sua irmã, tem relações com ela, e logo depois ele sente nojo dela. E seu pecado só piora, porque aí ele simplesmente a expulsa, a joga fora. Não a assume como mulher e simplesmente a despreza. Esse nojo, esse pecado diante dele, que ele mesmo ficou completamente enojado, não da irmã apenas, mas dele mesmo. Demonstração de uma culpa, de uma vergonha que nunca nos redime, irmãos. É claro que é muito bom, e para um processo de arrependimento, é bom nós sentirmos vergonha e culpa daquilo que nós cometemos de errado. Mas a culpa e a vergonha em si não redime ninguém. Judas também sentiu culpa e vergonha depois que entrega ao Senhor por conta de 30 moedas. A ponto dele, inclusive, devolver as moedas, não querendo utilizá-las para pagar suas dívidas, que era seu objetivo. E acaba enforcado. Ele não tem aquilo que a Bíblia chama de arrependimento para a vida. Ele tem remorso, não tem arrependimento para a vida, tem um arrependimento para a morte. A culpa e a vergonha que ele sente também não redime. É por isso que logo em seguida o narrador fala, eles pegam então folhas de figueira e tentam se cobrir. É a tentativa humana de tentar se livrar de culpas e vergonhas, e que é um conjunto de tentativas completamente insuficiente. Nunca vai ser o bastante qualquer coisa que nós tentarmos fazer para nos livrar de culpas e vergonhas. Isso aconteceu com o primeiro casal e acontece conosco hoje também. E aí vem a segunda verdade a respeito da queda, é de que Deus de fato jamais deixa pecado impune. Se nós caímos, pecamos quando deixamos de confiar em Deus, quando passamos a dar ouvidos à serpente e aos nossos próprios desejos, aquilo que a Bíblia em outras versões chama de concupiscências, ou seja, os desejos refreados do nosso coração, Deus também, por outro lado, jamais nos deixa impune. E aquilo que você planta, você colhe. E, na verdade, a Escritura diz que aqueles que são alvo da disciplina de Deus, da correção, na verdade deveriam se julgar bem-aventurados. Por quê? Porque isso é sinal, inclusive, de amor, de que Deus não desistiu de você. E aqui é a prova de que Ele, de fato, não deixa o pecado impune. Ao contrário do que a serpente fala a Eva, que não, Deus não vai, vocês não vão morrer. Isso aí foi coisa que Ele falou para assustá-los. Não, Ele vai puni-los. E aí, na sua inquirição, o Senhor vai e, como de costume seu, Ele vai conversar com Adão face a face. E não encontra Adão, Adão se esconde de Deus. É claro que Deus sabe onde Adão está, mas a pergunta de Deus é retórica. Ele quer que Adão se assuma. E olha que interessante, Eva pecou primeiro, a serpente foi quem induziu, mas a primeira pessoa que Deus busca é aquele a quem Ele deu uma responsabilidade maior.
Porque se, por exemplo, eu sou líder de uma equipe do trabalho e alguém na minha equipe falha, em tese meus superiores devem buscar a mim como líder, né? Não os meus liderados que porventura podem ter errado. Por quê? Porque em última instância, quem erra é o líder, é o chefe. E aqui é o caso. O Senhor não vai atrás de Eva primeiro para tomar satisfação. Ele quer ouvir de Adão a primeira explicação. Então ele procura Adão. E Adão faz aquilo que nós somos muito especialistas em fazer: delegar a nossa culpa, nossa responsabilidade para outro. O que foi que você fez, Adão? Quem te disse que você está nu? Né? Por que você está com vergonha de mim? O que foi que aconteceu? O Senhor sabe de todas as coisas. Ele não só sabe, como inclusive todo o plano de redenção do ser humano já estava preparado antes que Adão pecasse. É por isso que a palavra de Deus diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi imolado, morto antes da fundação do mundo. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, em abril do ano 26, ou ano 28 da nossa era, ali é a realização histórica de algo que na criação já estava consumado. O Cordeiro de Deus já tinha sido imolado, ou seja, Deus já havia provido salvação e redenção para o homem caso ele pecasse. Deus não foi pego de surpresa, mas Deus queria ouvir de Adão as suas explicações. Ele queria nos confrontar, porque, irmãos, não tem de fato outra maneira da gente resolver problemas senão encarando eles de frente. Isso é algo, por exemplo, que deveria ser muito mais recorrente na vida da igreja. Nós temos, por exemplo, amizades e aprendemos a prestar contas uns aos outros de tal maneira que não ficássemos incomodados em alguém nos confrontar e dizer: opa, você errou aqui. Pô, o que está acontecendo? E nós sermos sinceros, encararmos as perguntas e darmos respostas verdadeiras. Adão, então, ele é encarado e ele dá uma resposta que é sair pela tangente. Olha, foi a mulher que tu me deste, que o Senhor me deu. Olha só, ele transfere a culpa a Eva e, em última instância, transfere ao próprio Deus. Porque, em outras palavras, se o Senhor não tivesse me dado nenhuma mulher que eu não pedi, então eu não teria pecado. Percebe? Ele faz aquilo que nós costumamos fazer mesmo, de delegar a culpa que é nossa aos outros. É igual aquele ditado que diz, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. E é isso que Adão faz de fato. Então Deus vai atrás de Eva para confrontá-la também, porque ela também é parte desta aliança, e Eva transfere a culpa para a serpente. Ninguém quer assumir o BO, ninguém quer assumir o boleto e pagá-lo. Transfere para outro. Será que isso também não é recorrente entre nós? Será que nós não damos provas de que somos de fato filhos de Eva, filhos de Adão, e nos comportamos do mesmo jeito, fugindo das nossas responsabilidades em vez de assumi-las? Sempre colocando que a gente peca porque foi você que me fez pecar. Eu falei com grosseria porque você também foi grosseiro comigo. Né? Bateu, levou. Né? Não, mas foi você que me tirou a impaciência. Não é assim, irmãos. Este não é um comportamento digno de um filho de Deus. E aí, ainda que Deus nos ame, Ele não nos deixa impunes. Então Ele começa a proferir os vereditos a respeito dos réus aqui nessa história. Ele começa pela serpente, porque a serpente não tem chance de se explicar. Não sei se você percebe isso no texto. Quando Eva fala da serpente, aí Deus vai até a serpente, que é Satanás, que é um anjo caído, que vem do céu e invade um lugar que não era para ele, que é o templo-jardim, o Éden. E aí ele começa a proferir a sentença a Satanás. Ele não tem escapatória. Isso é perceptível com relação ao modo como Deus
cuida de Adão e de Eva, comparada a como ele cuida da serpente. Então ele fala que a serpente não tem redenção. Ela viverá no pó, humilhada. Essa é a condição de Satanás diante de Deus. Por isso que nós dizemos, irmãos, que, por exemplo, Armagedon, né, a grande batalha final, não é bem aquilo que muitas vezes o senso comum imagina. Mas vai ter uma batalha entre o exército de Deus e o exército do diabo para ver o controle do universo. Gente, isso não é cristianismo, isso é maniqueísmo, é outra religião. A palavra de Deus nos diz que o diabo já está derrotado desde o início. Aqui, nessa sentença, ele já está derrotado. Quando o Senhor diz que, olha, você vai viver rastejando, vai comer do pó da terra. Ele já está completamente condenado, ou seja, não há uma batalha, como nós pensamos, em proporções épicas, ainda para acontecer. Até porque essa batalha, em termos físicos e visíveis, já aconteceu na cruz do Calvário. Mas ali, de novo, foi só consumação histórica e física daquilo que já tinha ocorrido antes. Porque quando o Senhor dá aqui a sentença à serpente, ela já está derrotada. Não tem escapatória para ela. E ele fala uma coisa muito importante, quando ele fala da inimizade que ele coloca entre a serpente e a mulher, livrando a mulher de se tornar uma aliada do diabo, livrando os seres humanos de serem aliados de Satanás. Claro, depois do pecado, Satanás terá um poder sobre os homens, mas um poder limitado. Um poder não sobre aliados, mas sobre escravos. Graças a Deus que Deus não nos permitiu sermos aliados de Satanás, ainda que fiquemos escravos dele e da morte, sem estarmos libertos por Jesus. Mas ainda é uma condição melhor do que sermos aliados do diabo. Seria muito pior isso. E aí ele fala a respeito da descendência da mulher, que é o homem que virá para cumprir justiça. Aqui é o que a gente chama na teologia de proto-evangelho, o primeiro evangelho, o primeiro anúncio de boa nova da história, é este aqui. A descendência da mulher também será inimiga da descendência da serpente, e a descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente, é a consumação desta condenação da serpente. E aqui a gente percebe uma coisa, que para poder livrar o homem da sua condição de escravo do diabo, de escravo da morte, só um outro homem satisfazendo justiça. Não há jeitinho, não tem como os anjos cumprirem a justiça que os homens deixaram de cumprir. Essa é a questão. Então, Deus deixa isso muito claro. O que nos faz pensar logo de cara a respeito daquilo que Jesus fala com João Batista quando ele é batizado. Quando Jesus vai para ser batizado, João diz: não, era você quem deveria me batizar. Eu deveria ser batizado por você. Jamais eu vou te batizar, vou te tirar em pecado. E aí Jesus dá uma resposta que remete a Gênesis 3,15. João, importa cumprir toda a justiça. O que isso significa? Significa que Jesus é o descendente da mulher, a semente da mulher, que viria para esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, ele é aquele ser humano que veio para cumprir a justiça que um dia o outro representante pactual dos seres humanos, o outro representante, chefe da família humana, não conseguiu fazer. Por isso que o Senhor diz: olha, vai ser o descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Esse descendente, irmãos, já dando spoiler na nossa história, é o próprio Jesus. Ele é o descendente da mulher. Embora isso não será a pouco custo, porque a serpente lhe ferirá o calcanhar. Será a custo de sangue que a justiça de Deus será satisfeita. E aí Deus também profere a sentença mulher. A sentença mulher está relacionada ao domínio doméstico, falando que as dores do parto serão multiplicadas, haverá amargura no lar. Mas também algo que é muito perceptível aqui, a inimizade entre a mulher e seu esposo, entre homens e mulheres.
A mulher tentará dominar o marido e o marido acabará dominando a mulher. Não era o tipo de relação que era pensado no Éden antes da queda. Relações de dominação, sabe? Não era esse o foco. A ideia era que homem e mulher fossem parceiros no cuidado com a criação. Ainda que o homem fosse, digamos que o chefe da família, a mulher tinha igual dignidade junto com ele. Eva, por exemplo, é chamada por Adão, no versículo aqui 21, de mãe de todos os viventes. Seu nome em hebraico significa vida. Era uma altíssima posição que ela tinha, mas aqui o narrador quer nos dizer, olha, desde então, desde a queda não apenas destruiu as relações entre Deus e o homem, mas também entre o homem e seu semelhante. Então é posto inimizade, é posto, digamos que, dificuldades na relação entre o homem e a mulher, os seres humanos e seus semelhantes. E aí Deus, por fim, profere a sentença agora ao responsável último, aquele que deveria ter assumido uma posição e não assumiu, que é Adão. Inclusive, a sentença dele é mais longa, bem mais longa do que a de Eva. E fala que por causa do pecado de Adão, toda a terra se torna maldita. Ou seja, o caos antes resolvido, sem forma e vazia, resolvido pela palavra de Deus, que dá forma e preenche com vida, agora foi desorganizado de novo, pelo seu pecado, não. Seu pecado não apenas fez com que os seus descendentes nascessem com a mesma pena que você, mas também manchou toda a natureza. É por isso que mais tarde, muitos e muitos milênios depois, o apóstolo Paulo vai dizer que a natureza geme esperando a nossa redenção, como que até o universo aguardasse esse dia, precisando também ser liberto do poder do pecado. E isso também torna o trabalho amaldiçoado, o trabalho humano amaldiçoado. E aí aquilo que seria sempre bem sucedido, né? Aquela tecnologia que nós poderíamos alcançar por conta do fato de nós termos conhecimento perfeito, ou termos as dificuldades do pecado, né? O erro não ser algo que estaria presente nas nossas ações, agora é completamente perdido. E o narrador nos diz, olha, Deus dá a seguinte sentença a ele vai trabalhar e não vai prosperar. Vai ter que lutar contra a terra, como se agora também se tornasse inimigo dela. O cristão, irmãos, tem uma teologia para cuidar do meio ambiente, por exemplo. Nós temos fundamentos teológicos para nos preocuparmos com coisas como poluição, aquecimento global, coisas desse tipo, conservação de espécies, onde? Aqui. Porque quando o Senhor coloca o ser humano no jardim, é para guardar o jardim, cuidar dele. Mas o pecado faz com que o ser humano se torne um inimigo do jardim, um destruidor do jardim, para o seu bel prazer, para o seu próprio interesse. O homem que abandonou ouvir a palavra de Deus, troca a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, para ouvir o próprio ego. E por último ele relembra, ao pó você voltará, a penalidade máxima, você voltará porque você morrerá. Não tem outra escapatória para você, Adão. E não só para ele, irmãos, mas para todos os seus descendentes. Lembra, Adão, ele é um representante dentro de um pacto. Mas não é só ele que celebra um pacto com Deus. Todos nós. Por quê? Porque ele é um representante. Mas as consequências, tanto dos benefícios quanto dos malefícios, das penalidades em decorrência de desobediência, recairia sobre todos que estão debaixo do mesmo pacto. Esta é uma linguagem, irmãos, muito, mas muito comum na Bíblia. Sem ela você não vai conseguir compreender nada. Essa linguagem de pacto, de que sim, Adão pecou, mas nós também sofremos consequências. Nós também pecamos, inclusive.
É como que, para ilustrar, o pecado de Adão o modificasse geneticamente de tal maneira que esse pecado fosse transmitido geneticamente, no nosso DNA, e que fosse completamente irrevogável, a menos que nasçamos de novo em Cristo Jesus. Não há outra maneira de sair do domínio do pecado. E aí, por último, Deus impossibilita, então, deixa claro que o pecado impossibilita qualquer comunhão com Ele. E aí ele faz duas coisas muito interessantes. São opostas, é um comportamento, digamos que agridoce de Deus para com o homem, que manifesta tanto sua graça, seu cuidado, seu amor, que não se apaga apesar dos nossos pecados, mas ele também não deixa de ser justo e de punir o homem. Primeiro, o que é que ele faz? Ele pega aquele homem que tenta se cobrir com figueiras e lhes dá roupas de couro. Ele mata um animal. Isso é simbólico, irmãos. Isso é didático. Como que Deus dissesse para Adão: olha, para que você tenha sua vergonha retirada, é necessário derramamento de sangue inocente. À luz disso, nós vamos compreender todo o sistema de sacrifícios que Israel tinha. E o sacrifício do Calvário, que é o último e definitivo, sem derramamento de sangue, sem retirada de culpa e de vergonha. Então, Deus, Ele mesmo providencia a Adão e a Eva uma maneira temporária de se livrar de sua vergonha. Também indicando uma outra coisa, que a salvação do homem, embora tenha que a justiça ser cumprida por um homem, o homem por si só, sozinho, jamais conseguirá fazê-lo, a menos que Deus mesmo tenha dado o primeiro passo, tenha elaborado todo o plano de redimi-lo novamente. Mais uma vez aqui o Evangelho aparece de maneira muito sutil ao Deus coser roupa de couro de um animal sacrificado e poder cobrir temporalmente a vergonha de Adão e de Eva. Mas logo em seguida, o que é que Deus faz? Os expulsa do jardim. Porque a justiça tem que ser cumprida. E em pecado eles não podem habitar no templo, o jardim que Deus fez. Eles não podem assistir diante de Deus. Nenhum de nós, irmãos, pode aparecer diante de Deus em pecado. Se nós temos essa oportunidade, nós que pecamos todos os dias, mas temos a ousadia de cultuarmos a Deus todo domingo, é única e exclusivamente por causa do sangue de Jesus, que nos cobre. E faz com que quando Deus contemple a cada um de nós, não nos observe, não nos veja, mas veja o sangue do seu Filho sobre nós. Porque do contrário, nós mereceríamos toda a ira de Deus sobre nós. Irmãos, reconheçamos que nós somos pecadores. Reconheçamos também que desde o início, sem fé é impossível agradar a Deus. Faltou fé a Adão. E é fé que Deus também requer hoje, de mim e de você, que tenhamos fé na sua palavra. Que também sejamos homens e mulheres com H e M maiúsculos, a ponto de assumirmos as nossas responsabilidades, inclusive os nossos pecados, e confessá-los a Deus, e confessá-los a quem contra nós pecamos. Reconheçamos também a nossa incapacidade de nos justificar diante de Deus, de que precisamos dele de maneira desesperada, para que possamos ter alguma esperança para além desta vida. Porque, irmãos, mas graças mesmo ao Senhor, apesar da queda, ainda há esperança. E nós veremos então, a partir de agora, todo o desenrolar deste plano de redenção, que já estava pronto desde antes da fundação do mundo. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, perdão mais uma vez pelos nossos pecados. Reconhecemos a nossa natureza, Pai, em Adão. Reconhecemos, ó Deus, que nós não somos inocentes diante de Ti, mas que em Adão nós também quebramos o pacto contigo, ó Deus.
e nós também pecamos, ninguém nos ensinou a pecar. Ó Deus, é o nosso próprio coração que nos induz, que faz com que nós queiramos adorar a nós mesmos, ó Deus, nos colocar no centro do universo. Ó Pai, nós reconhecemos isso e clamamos a Deus, que o Senhor nos cubra, Pai, com o sangue do Teu Filho, e que não nos julgue segundo as nossas obras, mas segundo a obra redentora de Jesus, Pai. E por meio dele que nós oramos. Amém. Nós vamos cantar. Nos colocamos de pé, vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Oremos todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, poder e a glória, para sempre. Amém. Irmãos, só dois avisos, tá? O primeiro é o seguinte: a partir de fevereiro, quero começar, eu já conversei, acho que todos, grupos temáticos, né? 2 grupos com o mesmo tema, e na verdade estudar este livro, O Significado do Casamento, do Tim Keller com a esposa dele, a Cat Keller. E a ideia, pode passar. A ideia é a seguinte: uma reunião por mês com cada grupo, tá? O grupo dos jovens solteiros e um grupo só com os casados lá em casa. A ideia é essa, é fazer lá em casa. Eu já conversei com vocês todos já, então só estou mostrando o calendário, vou mandar lá para o grupo, tá ok? A ideia então é que seja uma vez por mês com vocês, de tal maneira que dê para você colocar na sua agenda e não faltar, certo? A ideia é a gente estudar todo o livro até novembro, né? Eu fiz as contas, distribuí, então cada mês um capítulo,
eu acho que dá para a gente seguir, tá bom? É uma experiência, ver se der certo a gente pode ter isso com mais frequência. E a ideia é separar solteiros de casados só para facilitar o tipo de diálogo que a gente vai ter. Pode passar, Jéssica, só para mostrar então o local onde? Na minha casa é a casa de Li, tá certo? Na nossa casa, tá bom? E a ideia é fazer à tarde, por quê? Porque como a gente tem criança, para a gente é mais fácil, porque, enfim, à noite às vezes é complicado com criança. Mas eu acho que até também para quem é casado, enfim. Então a ideia é essa, 4 horas da tarde, nessas datas, eu vou mandar para vocês, e vocês guardem na agenda de vocês, certo? E estejam em casa nessas datas para a gente conversar sobre o livro. E aí já vão tentando adquirir o livro, que será melhor para poder acompanhar a discussão. O outro aviso, gente, é só que hoje, depois do almoço, os jovens, nós vamos nos encontrar. Tem uma salinha de estudos, acho que com umas carteiras, tipo de escola mesmo aqui embaixo, e depois do almoço, a gente se encontra lá então, para a gente voltar a fazer nossas devocionais e estudo no Catecismo Nova Cidade, tá ok? A partir de hoje, depois do almoço, acho que 1h já dá para a gente se reunir, tá bom? Deus abençoe vocês, uma boa semana. Eu tenho um aviso, vai ter uma Assembleia Geral hoje, vai ter uma Assembleia Geral depois do culto, aí tem que participar quem é batizado, tá bom? É logo após o culto, então, tá acabando, já vem para cá. Obrigado.